Minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo nesse tempo propício, tempo comum. Hoje nós estamos de branco porque a igreja celebra a memória de um grande santo chamado Santo Antão. Antes de eu começar a partilhar a palavra, você tem uma cadeira vazia aí do seu lado e ninguém vai se sentar nela, levanta o seu braço. Tem uma cadeira vazia. Se alguém que está em pé, olha só, aqui na frente tem algumas. Se quiser se sentar, tem alguns lugares desocupados. Então venha, se direcione ou pegue a cadeira, fique à vontade. A casa é sua. Mas nesse tempo comum, a igreja nos apresenta para a meditação o mais curto evangelho escrito e o primeiro, o mais antigo, a fonte dos outros, que é o evangelho de Marcos. É um evangelho enigmático. Marcos quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a centralidade daquilo que Marcos apresenta, que Jesus é o Messias. Mas nesse primeiro momento, porque daqui a pouco nós vamos interromper o tempo comum, porque vai chegar o tempo da quaresma, os 40 dias que nós vamos viver, depois vem a Páscoa, aí nós vamos retornar para o tempo comum. Mas nessa primeira semana, o Senhor tem nos presenteado com a carta aos Hebreus, como nós escutamos hoje. E não sei se em você essa palavra provocou uma curiosidade, tanto o salmo quanto a primeira leitura, para saber qual foi o pecado que esse povo cometeu, para provocar a ira de Deus e para Deus determinar que eles não entrariam no repouso prometido, que eles não entrariam na terra santa, onde corre leite e mel. Se você tem a Bíblia, eu quero convidar você a abrir no livro dos Números, no capítulo 14, versículo 1. Mas antes de começar a ler esse versículo, Moisés estava cansado. Isso está em Números 11. O povo estava dando muita dor de cabeça para Moisés. Dá uma olhadinha para o lado aí, do seu lado. Tem um povo que dá muita dor de cabeça. Parece que continua do mesmo jeito. Ah, não, estou brincando. Mas o povo dava muita dor de cabeça para Moisés. Sabe por quê? Reclamavam de tudo. Eles tiveram fome e disseram para Deus: mas o Senhor nos trouxe para morrer de fome aqui nesse deserto. Deus fez cair pão do céu. Já caiu pão lá no quintal da sua casa? Já? Já caiu pão lá na casa de Nazaré? Vai cair agora. O Vladimir chegou lá, a prosperidade vai. Deus faz cair pão. Todos os dias eles pegavam a medida que eles precisavam. Aí enjoaram do pão e começaram a reclamar. Esse negócio nojento que cai todo dia. Ai, que coisa nojenta, eu não aguento mais comer isso. Então o que vocês querem? Carne? Deus manda aparecer as codornizes e eles fazem um churrasco. Então com sede, Deus faz brotar a água da pedra. Só que chega uma hora que a reclamação daquele povo irrita Moisés. E Moisés vai falar com Deus e fala: olha, eu já estou, desculpa usar essa palavra, mas eu já estou de saco cheio desse povo. Esse povo é um povo enjoado, que só te louva com os lábios. Eles só sabem reclamar. Ó, se for para eu continuar na frente desse povo, então pode tirar minha vida. Foi isso que Moisés falou para Deus. Aí Deus falou: olha, é o seguinte, reúne 72 anciãos, vai na tenda, que eu vou tirar um pouco do seu espírito, do espírito que está sobre você, vou derramar sobre eles, para que você não cuide desse povo sozinho. Números 11. Moisés obedece, porém só vão 70. O Espírito do Senhor vem sobre eles na tenda, e eles começam a profetizar. E eles tomam um grande susto quando começam a profetizar, e eles param de profetizar. Mas fora da tenda, os outros dois que tinham sido escolhidos, Eldad e Medad,
continuam profetizando. Josué dá uma cutucada em Moisés, morrendo de ciúme, e fala: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e manda eles calarem a boca? Moisés sacou de primeiro. Moisés fala: você está com ciúme, Josué? Oxalá que todo o meu povo fosse um povo de profetas, diz o Senhor. E ali começa essa história. Das 12 tribos de Israel, Moisés escolhe um homem para ir espionar se a terra era boa, como Deus havia prometido. Vai um de cada tribo, e junto com eles, com esses 12, 1 e 2, ou seja, 2 homens. Um era Caleb e o outro era Josué. E o que eles encontram nessa terra? Tudo que plantava nascia. As frutas eram maravilhosas, os legumes. Era uma terra que tinha água. Que lá, se um dia você tiver a oportunidade de ir, não tem água não. A briga lá é por causa de água. É tudo deserto. E eles olham as maravilhas. Verdadeiramente, aquilo que o Senhor tinha prometido era exatamente, sem tirar uma vírgula, era uma terra onde corria leite e mel. Porém, nessa terra moravam os cananeus, moravam outros povos, grandes, fortes, conhecedores da guerra. E eles voltam para dar a notícia. Capítulo 14 do livro de Números. Pegou aí? Versículo 1. Então toda a comunidade, por quê? Os 10 outros homens, além de Caleb e Josué, só relataram o fato negativo. Você conhece alguma pessoa que ela olha tudo na vida de uma maneira negativa? Você conhece alguém que coloca uma lente de aumento nos problemas? Parece que pega uma lupa e anda assim. Está parecendo aquele bichinho, né? Da casinha, você já viu? Não é da sua época, né? Um desenho animado que ele tinha casinha. Ele, ó vida, ó mundo, ó Deus. Não consegue ver nada positivo. Os problemas são pequenos, mas viram grandes problemas. É assim. Esses 10 homens viram aqueles que moravam lá como grande empecilho para o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido. Deus tinha dito que eles teriam leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra prometida. Agora veja, nós começamos a ler. Somente Caleb e Josué disseram as coisas boas. E principalmente destacaram a confiança que eles precisavam ter em Deus. E olha, então toda a comunidade levantou a voz e começou a gritar. E o povo passou a noite se lamentando. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes dizia: antes tivéssemos morrido no Egito, ou ao menos neste deserto, por que nos leva o Senhor para essa terra? Começam a maldizer a Deus, a fim de cairmos da espada, e para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Eles eram escravos. O capítulo 3 do livro do Êxodo vai dizer: Deus ouviu o clamor daquele povo que estava sofrendo na escravidão. Deus escutou o clamor desse povo aqui, ó, e Ele mandou Moisés para libertá-los com sinais, com milagres, com prodígios. E eles afrontam Deus. Deus havia escolhido um líder, colocado na frente daquele povo um líder
e aquele líder se chamava Moisés. Eles dizem: não, agora nós vamos escolher um outro líder e nós vamos andar para trás, nós vamos voltar para a escravidão, nós vamos voltar para o Egito. Olha, a palavra continua. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a comunidade dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é uma terra excelente. Veja, esses dois têm uma fé viva. Os outros 10 têm uma fé xoxa. Não vou dizer que eles não tinham fé, mas era uma fezinha que não servia para muita coisa, que não os levava a acreditar nas promessas de Deus. Diante de tantos sinais, diante de tantos milagres, pergunta para quem está do seu lado: Deus já fez alguma obra na sua vida? Pelo menos aqui nessa noite todo mundo levantou a mão dizendo que tinha sido tocado por Deus. Não me envergonha não. Pergunta: Deus já fez alguma obra na sua vida? Deus tinha feito obras tremendas na vida daquele povo. O mar tinha sido aberto diante dos olhos deles. Eles passaram a pé enxuto. Os inimigos foram afogados. Deus tinha feito cair pão do céu. Deus fez vir codornas para eles comerem. Deus fez sair água da pedra. E esse povo não consegue acreditar no Deus de promessas. E continua a palavra: se o Senhor nos quer bem, Ele nos introduzirá nela e nos dará essa terra onde corre leite e mel. Josué e Caleb estão tentando animar o povo. De modo algum nós devemos nos revoltar contra o Senhor. Eu quero dizer para você: aconteça o que acontecer na sua vida, e estou falando sério como pastor dessa comunidade, você não tem direito de se revoltar contra Deus diante de tudo que Ele já fez na sua vida. Diga para quem está do seu lado: você não tem direito de se revoltar contra Deus diante de tudo que Ele já fez na sua vida, porque Ele é fiel. Dá uma sacudida aí no seu irmão e diga: Deus é fiel, e Ele vai continuar sendo fiel. Aplauda esse Deus fiel, aleluia, glória a Deus. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor. Nesse ano da fidelidade, aconteça o que acontecer, nós estamos proclamando que nós não vamos nos revoltar contra Deus. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Sim. Ótimo. E aí ele continua, Josué e Caleb: nem temer a população dessa terra, pois nós haveremos de devorá-lo como pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto conosco está o Senhor. Diga bem forte: conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor. Diga mais forte ainda: conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor. Você tem uma fé viva ou você tem uma fé xoxa? Oh, glória! Tem uma fé viva? Viva? Então aplaude esse irmão que está do seu lado que tem uma fé viva. Porque quem tem uma fé viva proclama: conosco está o Senhor. Diga mais forte: conosco está o Senhor. E nós vamos avançar nesse ano de 2013, porque conosco está o Senhor. Diga para quem está do seu lado: contigo está o Senhor. Não tenha medo, porque Ele vai à sua frente, na frente da sua família. Não tenha medo de tudo que você tem que enfrentar. Levanta a sua mão direita e declara:
Comigo está o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala mais uma vez essa certeza. Conosco está o Senhor. Não tenhas medo deles. Mas veja o que aconteceu com os de fé xoxa. Parece que é assim, né? Na igreja. 10 têm fé xoxa, 2 têm uma fé viva. Os 10, a opinião dos 10 que só viram coisa negativa foi o que prevaleceu. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. É mole uma parada dessa, como diz lá no Rio. Ninguém merece. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. Mas então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E qual foi a correção que Deus deu para eles? Eles não entraram na terra prometida. É um pedacinho de terra que eles ficaram andando 40 anos. Toda esta geração, inclusive Moisés, morreram e não entraram na terra, porque cultivaram uma fé xoxa. Sabe quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb, os dois que enxergaram com os olhos da fé. Então, se você trouxe a Bíblia, glória a Deus por isso, vá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, para você ver a diferença de um homem que tem fé. Diga para Deus agora: Senhor, dá-me o dom da fé, de uma fé inquebrantável, inabalável, aquela fé que nós rezamos no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, nada os pode abalar, e eles permanecem para sempre. Pegou aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Um gigante chamado Golias estava amedrontando as fileiras de Israel. Quem eram os homens que moravam na terra? Eram gigantes. E aquele povo todo inteiro não tomou posse da bênção, com medo dos gigantes. E esse gigante Golias estava colocando medo nas fileiras de Israel. Mas o pai de Davi, Jessé, mandou ele levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chega lá, um menininho, pequenininho, frágil, que nem o pai acreditava que ele era o escolhido de Deus. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, o pai apresentou aquele filho que era forte, sarado, apresentou todos os outros filhos, e Deus dizia para Samuel: não olhe a aparência, eu vejo o coração. E Samuel falou: não tem algum ainda? Aí já disse: tem, está esquecido lá no campo, está pastoreando as ovelhas, é Davi. Aí ele falou: enquanto ele não chegar, nós não comemos. Buscaram um menininho frágil, pequeno, roxinho, rosado, que ninguém dava nada por ele, e ali ele recebeu a unção. E é esse Davi que o pai manda levar para os irmãos. E quando Davi chega e ele vê aquele gigante, ele acha aquilo o maior absurdo da face da terra. Como que pode um gigante desse colocar medo nas fileiras de Deus, nas fileiras de Israel? Deus sempre esteve com Israel. Vai dizer Davi: olha a fé, olha o que a fé faz na nossa vida. Nos faz olhar de uma maneira diferente. O homem de fé precisa olhar o mundo e os acontecimentos de uma maneira diferente, olhar as pessoas de uma maneira diferente, olhar os problemas de uma maneira diferente. E Davi começa a dizer: não, eu vou enfrentar esse filisteu. Aí o irmão dele, olha aqui, 28, versículo. Eliabe, pegou aí? Amém?
Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo como falava com os outros, irritou-se contra Davi e disse: para que vieste aqui? Com quem deixaste aquele punhado de ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a tua malícia. Foi para ver a batalha que vieste. Ou seja, você veio para nos ver derrotado e depois zombar da nossa cara. E aí ele continua. Davi disse: que fiz eu? Eu fiz apenas uma pergunta. Desviou-se, diz a palavra, dele para o outro, para fazer a mesma pergunta, e as pessoas deram-lhe a mesma resposta de antes. Qual foi a pergunta que ele fez? Que recompensa terá aquele que matar o filisteu e tirar a afronta que ele está fazendo a Israel? E ele diz: quem é esse? E abusa, né? Quem é esse filisteu incircunciso que não faz parte da religião de Israel? Esse pagão que está colocando medo em vocês, que está colocando medo na fileira do Deus vivo. Diga mais uma vez: Deus estará comigo. Diga isso: Deus estará comigo todos os dias nesse ano de 2013. Deus estará comigo em cada hora desse ano de 2013. Deus estará comigo em cada segundo desse ano de 2013. E Davi, versículo 31, quando ouviram as palavras de Davi, comunicaram-nas a Saul e ele mandou buscar. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Qual era a certeza que Davi tinha no coração? Que Deus estava com. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. Diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 6. E Deus não deixará sem recompensa aqueles que nele acreditam e depositam a sua vida. E Davi continua: eu vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele um homem de guerra desde a sua juventude. Tem algum gigante na sua vida já nesse ano de 2013 que você precisa vencer? Talvez você trouxe o gigante de 2012 para 2013. Talvez o gigante seja a droga, o tráfico. Talvez o gigante seja um problema na sua sexualidade. Talvez o gigante seja uma mania, o seu temperamento agressivo. Talvez o gigante seja os seus pensamentos negativos. Eu vou enfrentar esse gigante, disse Davi. Talvez o gigante seja um problema de saúde, um problema